No meu canto tem um pedaço de mar que por aí já tem semente de garapo, rodovia no Araraquara, anuncia a aurora, hora de acordar. Vem, vamos andar, colher flores e pedras. O mar é tão amplo, há sempre um caminho pra se chegar lá. Vem, vamos brincar, que a vida não espera. Olá a todos que estão nos assistindo. Estamos iniciando a live da formação em transpsicomotricidade, que esse mês, exatamente na quarta-feira, faz 20 anos. Então, esta semana nós estamos realizando vários eventos comemorativos e eu vou considerar a nossa live com a querida Margarida Maria Knob como o primeiro festejo desses 20 anos de prática. A transpsicomotricidade é uma das 11 linhas de psicomotricidade brasileiras e vem formando psicomotricistas na área educacional e clínica há 20 anos. Nossas bases epistemológicas são o pensamento complexo e a transdisciplinaridade, além das linhas livre-expressivas em psicomotricidade. Por isso, em nossas lives, nós tratamos das bases epistemológicas com as referências sobre os temas que nós abordamos em nossa formação. E Margarida Maria Knob é uma referência no pensamento complexo e na transdisciplinaridade, e além de ser uma pessoa muito, muito instigante, muito interessante, que eu venho me relacionando via Facebook há alguns anos. Nós comungamos muitos pensamentos e sentimentos e acredito que hoje façamos um encontro muito especial. Então eu vou procurar aqui a nossa querida para que ela já comece, já esteja conosco. Sim, já está aqui. Já convidei você, querida. Ah! Olá, seja bem-vinda! Boa noite, Eduardo. Muito obrigada. Estou muito feliz pelo convite, pela honra, prazer de estar aqui com você, né? E ainda mais nesse momento aí de celebrações dos 20 anos e no Dia do Amigo, né? No Dia do Amigo, é verdade. Feliz Dia do Amigo. Apesar da nossa amizade ser virtual, ela é muito mais forte do que muitas presenciais. É verdade, nós comungamos com muitos, muitos sentimentos, né? Muitos movimentos. Gostou da música de abertura? Eu não ouvi, acho que eu entrei depois. Que música você colocou? Eu coloquei Joana Knob, lindíssima. Eu vou até repetir, eu faço questão de repetir. Vou colocar. Que lindo! Querida. É a música que Joana fez para a filha, que é minha neta, né? Sim. Lila. E Joana também é uma grande pesquisadora aí de temas das artes, corpo, mente. Obrigada. Um lindo trabalho. Tenho uma admiração enorme por ela também. Bom, para quem ainda não conhece Margarida Maria Knob,
Ela é assistente social, graduada pela Faculdade Paulista de Serviço Social, jornalista, trabalhou por 18 anos na assessoria de imprensa do SESC e SENAC em São Paulo, foi diretora de redação da revista RN Econômico e secretária de redação do jornal Tribuna do Norte, em Natal. Revisora e editora de livros didáticos e paradidáticos. Mestre e doutora em Ciências Sociais pela UFRN, e atualmente mora em Natal, essa cidade fabulosa que eu amo de paixão, mas originalmente é de Recife, não é isso? De Pernambuco? De São Paulo. Ah, perdão, perdão. Mas você passou um período em Recife, não foi? Quem está em Recife agora é minha filha. Minha mãe é pernambucana, mas eu sou de São Paulo. Perfeito, perfeito. Equívoco. Ainda bem que você pôde corrigir. Atualmente, então, mora em Natal, é professora da Estácio, Natal, em diversas disciplinas ligadas à sociologia e antropologia. Faz parte do GRECOM, Grupo de Estudos da Complexidade, da UFRN, o primeiro núcleo de complexidade do Brasil, desde 1998. E tem vários livros muito instigantes. O mais recente, O Intelectual e a Cultura, Múltiplas Ressonâncias, pela EDU-FRN, e de 2016. O que é compreender, que nós vamos falar hoje, né, da editora Livraria da Física, em 2014. Ciclos e Metamorfoses, uma experiência de reforma universitária, pela editora Sulina, em 2003, em coautoria com a queridíssima Ceissa Almeida. Polifônicas Ideias. Ah, que maravilha! Beijos, querida! Também Polifônicas Ideias, por uma Ciência Aberta, da editora Sulina, também com autoria com Maria de Conceição Almeida. Querida, eu tinha já conhecimento do teu livro, né, mas em pesquisa encontrei a tese e fiquei completamente deslumbrado com a forma como você se utilizou do método complexo para fazer uma tessitura, né, tão rica, envolvendo as vertentes ditas científicas, a arte, a música, a arte em vários aspectos, a literatura, a música, e as ilustrações belíssimas que você colocou. Por isso, eu resolvi fazer uma coisa diferente hoje, e eu vou trazer minhas perguntas na forma de imagens. Que legal. Infelizmente, essas imagens não foram utilizadas no livro, né? O livro não cabe, mas a tese realmente eu abusei. Ah, foi lindo, lindo. Olha quem eu trouxe então para a nossa live, o nosso amado Mohan, que acabou de fazer 99 anos e que é o culpado, né, de uma série de coisas da nossa trajetória e das lindas produções que você vem fazendo, né? Lendo a tese, só para mencionar o nome corretinho, né, Da Compreensão, Novas Viagens de Gulliver, eu vi que o que te provocou foi a afirmativa de Mohan, não é? Que a comunicação não garante a compreensão. Queria que você falasse um pouquinho disso e do seu encontro com o pensamento complexo. Ok. Bem, meu encontro com o pensamento complexo foi um encontro com Ceissa Almeida, né? Não poderia deixar de ser. Eu, em Natal, comecei a trabalhar com jornalismo científico, está aí, a linda, maravilhosa Ceissa Almeida. Comecei a trabalhar com jornalismo científico e alguns colegas, Margarida, você tem que ir para a academia, etc., etc. E participei, meu primeiro encontro foi num seminário que Ceissa estava coordenando pelo GRECOM, chamado Os Vícios da Paixão. E aí eu me apaixonei por Ceissa, por Mohan, por todos esses pensadores de diversas dimensões, né, que nos ampliam a existência, não só o pensamento. Então, isso foi em 1998, e a partir daí eu não deixei mais. Comecei a fazer meu mestrado, começando também por essa minha paixão pela comunicação, trabalhando com
a fábula Cigarra e a Formiga, né? Nessa questão aí do que é ser um intelectual nos contextos do intelectual, a partir também da base principal do Morin e outros autores. E daí, então, não parei mais, não larguei mais Ceiça, embora nos distanciamos por alguns momentos. Eu voltei a morar em São Paulo, depois voltei a Natal novamente, mas sempre ligada ao Grecon e aos amigos do Grecon. Estou vendo vários aqui. Além de Ceiça, está o Romão, está a Silmara, uma amiga querida também, pesquisadora, que hoje está no Rio de Janeiro. Está aí também minha filha, minha neta, e muitas outras pessoas queridas. Oi a todos, beijos e obrigada. Também achei lindo quando você mencionou o grupo do Grecon como a peça ininterrupta, né? Como aqueles que ficam trazendo alguma possibilidade de devir, né? Alguma possibilidade de humanidade. Né? Isso é belíssimo, belíssimo. De um autor também que me instiga muito, que é o Michael Ende. Uma das obras mais conhecidas dele é uma obra... Sempre as obras maravilhosas acabam se transformando em versões infanto-juvenis, né? É dele aquela História Sem Fim, que se transformou em filme, mas que é muito mais do que aquilo que as crianças passam a conhecer, né? Sim. E por falar em histórias, né? Você utilizou como fio condutor do seu trabalho, no que é o compreender, um náufrago, né? Gulliver. Por que essa escolha? Como é que você chegou nesse texto de Swift de 1726, né? Com pequenas transformações em 1735, para nos falar sobre a compreensão? Então, como dentro dessa perspectiva, né, uma das linhas, inclusive, de produção, de pesquisa do Grecon, está muito ligada à literatura, e eu, pessoalmente, tenho um prazer muito grande em trabalhar com a literatura. Quando eu comecei a fazer a pesquisa a partir desta afirmação de Morin, que me incomodou demais, né? Que a comunicação não garante a compreensão. Como assim? Né? Se nós somos seres da comunicação por essência, como que ela não produz compreensão, como não nos ajuda a compreender? E eu comecei inicialmente, como você leu a tese, você deve se lembrar que eu começo a falar que o meu desejo era ir antes da palavra, ou até para a despalavra, né? Se a palavra, a comunicação não garante a compreensão, o que então garantiria? E eu comecei, então, a participar de uma experiência que foi muito rica com um grupo de teatro daqui de Natal, o Klaus de Shakespeare, os meninos que sempre me motivaram muito em alguns aspectos, e comecei a participar das suas vivências, laboratórios. Eu pensava que era por aí, que era pelo teatro que eu iria descobrir qual seria um caminho melhor para se entender a compreensão. Essa experiência foi muito fundamental, mas eu comecei a perceber que eu precisaria transformar tudo aquilo em palavra, que eu não iria me livrar da linguagem falada ou escrita, né, para a construção da tese. E aí eu aproveitei essa experiência, de certa forma, e me surgiu como uma questão lá no inconsciente, no sonho, na infância, né? Essas viagens de Gulliver. E fui reler, procurei o livro com a íntegra, né? Não as versões mais infanto-juvenis, e percebi que o que ele fazia era exatamente isso, que ele estava tentando compreender o próprio mundo dele, no século dele, e estava muito irritado com a humanidade, né?
por esses vários mundos, que é o mesmo mundo que ele visita na sua imaginação. E percebi que ele me serviria, como no Grecon, uma expressão criada aí por Seixas, como um operador cognitivo. Como funciona o operador cognitivo? A gente não analisa a obra de arte, de literatura, mas a gente utiliza, né, aquilo que aquela obra nos agencia para falar aquilo que a gente quer falar, né? Como diz Morin, ou o próprio Lévi-Strauss, né, o grande antropólogo, a arte nos serve como uma lente para enxergar a realidade, né, um modelo reduzido da realidade, onde a gente consegue ter algumas visões mais gerais daquilo que a realidade não nos permite. Então, foi assim que eu cheguei ao Gulliver. Maravilhoso, maravilhoso. Achei as visitas aos vários mundos, né, aos vários territórios, né, muito interessante. E também foi muito instigante quando eu vi uma menção ao Laranja Mecânica, quando você fala sobre o Gulliver, né, e vai tecendo também outras significações e chega até minha Gulliver dói, a cabeça dele que doía, né? E achei muito interessante as colocações que você faz a respeito. Queria que você trouxesse um pouquinho quais foram as associações que você fez. Eu gosto de trabalhar como uma certa arqueologia de sentidos, né? Então, eu comecei a pesquisar tudo que o Gulliver poderia me trazer de significação para eu construir essas minhas viagens junto com o Gulliver. E aí eu fui perceber que esse termo Gulliver era, na época, faz um tempo que eu fiz essa pesquisa, né? Ela é de 2004, 2005, muito utilizada ainda em blogs da internet, etc., a partir do Laranja Mecânica e desse significado, né, que o personagem, o Alex, aí do Laranja Mecânica, dava para essa palavra Gulliver, que às vezes significa cabeça e às vezes significa órgão sexual, e órgão sexual masculino. E daí eu inferi, né, que se relacionaria a ideias seminais, a ideias novas, que nos dão dor de cabeça, né? Não é fácil pensar, não é fácil querer visualizar novas ideias para aquilo que a gente já tem cristalizado, né, dentro do nosso pensamento. Então, foi aí que eu me referi ao Gulliver do Laranja Mecânica. Eu adorei quando você falou pensar dói, mas é fundamental, né? Então, sem dúvida, outra frase também que marcou muito interessante é que aqueles que pensam, né, não têm uma vida social garantida. São outsiders, são sem lugar, né? Muitíssimo interessante. Essa é Você a usa um ideia outro... do Martin Page, né, no Como Me Tornei Idiota. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Um outro operador que você utiliza é este querido senhor aqui. Sim, maravilhoso. Hans-Georg Gadamer. Fala um pouquinho dessa relação com ele, como você utilizou as premissas dele como um não método. Então, eu tenho que falar antes disso, Eduardo, de Seixas de novo, né? Claro. Da orientação de Seixas. Seixas tem uma forma de orientar que ela sugere, apresenta. Se você vai utilizar aquilo que ela apresentou, não é problema seu. Ela diz assim, dá uma brechada aí. Né? Dá uma brechada aí, veja o que você acha. Eu acho maravilhoso isso, de Seixas. Muitas coisas, óbvio, que você acaba deixando ou para outro momento. E essa era uma obra, que é uma obra não muito pequena,
que ela tinha uma vez me dito, não me lembro quando, dá uma brincada aí, que é o Verdade e Método, né? O livro fundamental do Jean-Georges Gadamer, em que ele trata da hermenêutica. E ele faz um retrocesso aí de diversos autores que trataram desse mesmo tema na filosofia. Eu não sou filósofa, né? Por isso eu acabei trabalhando com ele nessa perspectiva um pouco distante, né? Lá da Lilliput, eu com meu corpanzil muito deslocado daquela realidade dos filósofos tão sutil, né? E descobri que o Gadamer tinha um caminho para eu analisar ou exercitar essa questão da compreensão, especialmente quando a gente trabalha com a compreensão ao nível da linguagem, né? Porque ele mesmo diz, olha, não adianta, você nunca irá compreender nenhuma outra pessoa totalmente, o que a gente chama de empatia, né? Estar totalmente no lugar do outro é impossível. As nossas experiências não são as mesmas. Nós conseguimos alguma aproximação de um texto científico, de um texto literário, de uma obra de arte, ou até de alguma pessoa, via círculo hermenêutico, conforme ele considera, a partir de um diálogo, né, com as obras ou com a própria pessoa. Mas ele diz assim, olha, você precisa ir ouvindo, e captar aquilo que o seu ouvido consegue, porque é impossível você estar completamente no lugar do outro. Então, ele diz que a compreensão é essa história efeitual, né? São os efeitos que ela causa, ou que o texto, a obra causam durante a história, desde o momento em que essa obra é criada, quais foram as motivações do seu autor, que a gente não vai conseguir nunca chegar a conhecer absolutamente, mas os efeitos que isso vai causando na sociedade. Então, Gadamer, para mim, foi fundamental, inclusive, porque, como eu trabalho com muitas disciplinas do direito, ele é uma das referências também na hermenêutica jurídica, né? Há muitas correntes hermenêuticas, inclusive na hermenêutica jurídica, e ele traz uma vida nova para essas concepções de justiça, de direito, de entendimento de que o direito não é apenas a lei posta no papel, que é muito mais do que isso. Infelizmente, muitos advogados se formam considerando que estão completamente formados e sabem tudo porque decoraram algumas partes de código, né? Mas, por isso, Gadamer é muito importante. Maravilhoso, querida. Eu não poderia deixar de mencionar também um autor que, para nós, da transpsicomotricidade, é muito caro, que é o Michel Serres, né? Com toda a sabedoria dele, que faz essa ligação, né, do corpo como fonte de compreensão, né, como veículo e fonte de compreensão, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como é que você usou o Serres, como é que você vê a obra dele nesse aspecto. Quer dizer, você disse que foi ao teatro para buscar essa compreensão, né? Quer dizer, e ele traz o corpo como esse veículo de uma compreensão, por onde a compreensão necessariamente tem que passar, né? Como é que, explica um pouquinho para a gente como é que é essa assertiva. O Serres, fundamentalmente, foi apresentado por Edgar Carvalho, né? Que você entrevistou aqui há um tempo atrás. Um outro professor a quem devo muito nas minhas pesquisas, inclusive nesta tese, eu cursei uma disciplina com ele na PUC em São Paulo, e quando a gente trabalhou um pouco com outros autores, o Said,
que também fala do Swift, né, como esse outsider, o Serres, etc. E o Serres é fundamental, né? Como eu digo, eu viajei nessas aventuras como uma canhota invertida, né? Que é, como o Serres diz, que nós precisamos pensar, né? Sempre invertendo a nossa posição para a gente ter um pouco mais de amplitude. E como a compreensão ela é um conhecimento, um modo de vida, né? Porque ela não é compreender não é apenas uma noção, é um modo de vida, né? Biopsicossócio antropo, né? Não é possível que a gente trabalhe com a compreensão ou compreenda algo sem que sejam arregimentadas todas essas contingências e todos esses agenciamentos, inclusive do próprio corpo, né? Já que somos uma mente incorporada, como diz lá o Maturana, né? O Varela, etc. Né? Também fazendo parte aí da linguagem, a linguagem também precisa do corpo, está relacionada profundamente. Não existe essa separação de corpo-mente, né, para essas dimensões do conhecimento. Com certeza, querida, com certeza. Bom, esse tema da compreensão, ele sempre foi importantíssimo, né? Mas no momento que a gente está vivendo, as coisas exigem realmente esse exercício de compreensão, essa busca, né? Já que estamos vivendo essa situação avassaladora, estamos aprisionados em casa, pelo menos aqueles que têm consciência, né? Temos um devir aí que sempre foi recheado de incerteza, e isso tem um lado bom, né? Porque terrível seria se tudo fosse certo e exato, né? A incerteza é maravilhosa, mas o nível, né, de incerteza, o nível de desconhecido para esse devir está gerando muitas angústias, né? Muitas dificuldades, né, de lidar com a própria existência. Então, o tema da compreensão é um tema bastante pertinente nesse momento, e eu trouxe essa imagem de Magritte, né, o sorriso do diabo, para a gente falar um pouquinho, né, sobre como é que você está percebendo esse momento, que perspectivas você acha que nós podemos ter. Quer dizer, Morin nos coloca que a gente pode esperar o pior e o melhor, né? Quer dizer, a gente não pode afirmar. Mas qual é o teu sentimento, qual é o teu desejo, qual é o teu olhar a respeito desse momento atual, do nosso momento político também, que está atravessando toda essa questão da pandemia de uma forma muito dramática, né? Queria te ouvir. Bem, Eduardo, acho que, como todos nós, né, você, Ceissa, tenho conversado um pouquinho com Ceissa à distância, como a compreensão, ela também passa por uma autocompreensão, né? Sem a autocompreensão é impossível que a gente compreenda as alteridades dos outros, etc. Então, eu tenho buscado esses agenciamentos, embora na maior parte do tempo eu seja mais pessimista do que otimista, né? Sei que existem muitas idiosincrasias nossas, inclusive, sei que às vezes nós nos sentimos muito pequenos frente a essa situação toda, mas o que Morin sempre nos coloca também é a questão da resistência. Mesmo que a maioria nos pareça sonâmbula, como né? Como diz Morin, nós somos sonâmbulos a maior parte do tempo, com alguns vislumbres de consciência apenas, o Serres vai dizer que a gente poderia apostar no devir. E o devir nunca é maioria, né? O devir sempre vem da minoria. Então, a gente tem que apostar nesse devir. Embora a situação não seja agradável, os conscientes estão se mantendo isolados. Ontem mesmo eu vi, com a abertura essa semana
de algumas atividades aqui em Natal, a lotação da praia, né, da principal praia de Natal, que é Ponta Negra, um absurdo, as pessoas realmente sem se preocupar com amanhã, com a lotação já em excesso das UTIs, e isso se deve especialmente a essa falta de profundidade no pensamento, a essa falta de profundidade em considerar o nosso destino como humanos, né? O que nós somos, para que nós estamos aqui, de que forma a gente poderia contribuir para que a nossa humanidade realmente criasse, como diz Morin, uma política de civilização, uma política de humanidade. Cada um está preocupado apenas com o seu prazer imediato, né? Sem perceber que está, muitas vezes, prejudicando a vida ou até matando, né, outras pessoas. E eu vejo muito isso, inclusive, em sala de aula. As pessoas não estão preocupadas em buscar conhecer, aprender, compreender. Elas apenas querem impor aquilo que não é minha opinião. Eu tenho direito a ter opinião. Então, isso se tornou o que eu chamo de opiniodemia. É uma epidemia de opiniões completamente descoladas da realidade, né? E isso satisfaz, muitas vezes, o desejo dessas pessoas de não se importarem nem consigo mesmas, né? Então, é um abismo muito grande o que a gente está vivendo. Mas a gente precisa resistir e tentar ver se conseguimos construir esse devir, como queria o Serres, ou como ainda insiste o Morin, né? É lindíssimo ver, né, que aos 99 anos ele continua na batalha, na produção, né, na busca da consciência. Eu tenho falado com essa minha nova turma de 2020, que nós conseguimos abrir a despeito da pandemia, começando com as disciplinas online, né, adiando o trabalho pessoal para quando for possível, né? E nós estávamos conversando exatamente que nunca fez tanto sentido nesses 20 anos de prática, né? Nesses 20 anos de construção, a obra do Morin, para nós fazia muito sentido, né? Mas eu digo no sentido macro, né? Na perspectiva macro, nunca fez tanto sentido, nunca foi tão importante, nunca foi tão abrangente a todas as premissas que ele vem desenvolvendo desde a década de 60, né? Todos os alertas que ele vem fazendo, né? Então isso nos deixa pelo menos felizes que o caminho está coerente, o caminho é consistente, né? Mas é sem dúvida bastante angustiante ver o comportamento das pessoas, né? Como a adesão ainda ao que é falacioso, ao que é quase alucinatório, né? É tão grande, é tão acentuada, né? A ponto de, como você disse, das pessoas não conseguirem nem se protegerem, né? Se expondo daquela maneira. Eu vi o vídeo que você postou. E isso me faz lembrar, de novo, Gulliver, com a chegada dele. e queria que você falasse um pouquinho dessa terceira... É a terceira história ou a quarta? Eu não me lembro agora Eu nem exatamente. sei. Sim, Pois mas essa história que é mais emblemática, né? Porque define o final da história. eu fiquei muito irritada com o Gulliver nesse momento, né? Assim como fiquei irritada com algumas tiradas machistas dele, que eu critiquei, etc. Mas ele era um homem do tempo dele, né? Que ele fala Sim. das mulheres, etc. Aí eu fui, de novo, né? Tentar compreendê-lo a partir do Serres, né? Quando o Serres fala do paradoxo de Esopo, né? Nós temos realmente essa tendência a julgar nossas características humanas benéficas ou as maléficas, né, para os outros animais, e a gente não se considera animal. No caso dele aí, do Swift, ele junta, né, todas as boas características humanas
nos cavalos. E as más características humanas nos humanos, que ele chama de Yahus, né? E ele fica numa situação muito complicada, porque ele não se considera um Yahoo. Ele se considera um sábio como os Yumins, os cavalos. Mas ele não é aceito nessa sociedade, porque, afinal, ele é humano. Então, esta contradição é a contradição que nós estamos vivendo hoje, ou que nós sempre vivemos. Nós podemos não nos identificar com as nossas más ações humanas, as nossas más tendências humanas, mas nós somos humanos, né? E somos, portanto, sapiens demens, como diz Morin, né? Temos essa hubris que tanto nos leva a maravilhas, né, do encantamento, quanto as piores maldades. Então, voltando aí ao Morin, precisamos resistir a essa nossa barbárie interna e resistir à barbárie externa. Mas, se nós não conhecemos a nossa barbárie interior, nós não conseguimos fazer nada. Primeiro, resistir à nossa barbárie interna, né? É um pouco disso aí que eu tento trazer nesta passagem pelo país dos Yumins, são os cavalos. Isso, sem dúvida. E no aspecto que você estava falando sobre a questão do trabalho de autoconhecimento, né? E me trouxe à memória uma passagem daquele lindo texto do Humberto Mariotti, dos 5 saberes do pensamento complexo, onde ele fala do ego trabalhado e do ego não trabalhado, né? Quer dizer, a diferença brutal que isso traz. E que a transdisciplinaridade, o pensamento complexo, estaria ligado à multissensorialidade, né? Esse corpo vivo, esse corpo ativo e perceptivo, né? Que vai captando esses indícios no mundo e, essencialmente, não perde a referência de que somos sapiens demens, né? De que somos sábios e loucos, de que temos essa nossa... que somos 100% biologia, 100% cultura, né? Então, é necessário reconciliar os Yahus e os cavalos maravilhosos, né? Porque esses dois lados somos nós. Assim como quando você traz a metáfora no último livro publicado, da cigarra e da formiga, né? Quer dizer, ligado ao intelectual. Quer dizer, acho que essas cisões, essas fragmentações nesse pensamento dicotomizado, fragmentado, ele vai inviabilizando a compreensão, né? Uma outra passagem que também me deixou muito tocado foi quando você fala da sombra como o encontro, né? A compreensão que brota da sombra. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Pois é, porque nós não somos luz o tempo inteiro, né? Tem a ver com a questão também do sapiens demens. A questão da sombra é que às vezes a gente não consegue se olhar diretamente no espelho, compreender as alteridades olhando diretamente, né? Não sei bem se aí é uma questão da sombra, mas acho que tem 3 outras mulheres que eu trabalho aqui, que também me foram apresentadas pela Ceissa e que me apaixonei perdidamente pelas 3. E que estão aqui nesse trabalho. Eu acho que tem a ver com essa questão das nossas... do que nós escondemos para nós mesmos, muitas vezes, na própria comunicação ou nos processos de conhecimento e compreensão. Uma é a Teresa Vergani, uma querida pesquisadora portuguesa, matemática, artista, filósofa, educadora. Teresa Vergani também consegue enxergar essas várias dimensões do humano, mas acreditar que o nosso destino é a criação, né? Nós somos seres da criação e das melhores criações. Nós precisamos entender essas nossas vidas simbólicas para melhorar a nossa realidade. Uma outra
aí a ver mais com a comunicação, é a professora Cremilda Medina, da USP, de São Paulo, jornalista que trabalha com as histórias dos anti-heróis, das pessoas do nosso cotidiano. Quem são essas pessoas? Né? Ela consegue transformar um diálogo que ela escuta num ônibus, né? Uma conversa de um motorista de táxi, em peças belíssimas de jornalismo. Né? Por que essas histórias não estão na nossa imprensa? Né? Porque o que está na nossa imprensa são informações, que, em sua maioria, não se transformam em conhecimento, nem em conhecimento humano. Né? E a quarta, aí, além de Seixas, né, é a filósofa Maria Zambrano, que transforma esta sombra da filosofia, né, do iluminismo, no cérebro, da razão cerebral, na metáfora do coração. Então, pensar tem a ver também com o corpo, tem a ver com nossos sistemas, né, sanguíneos, sistema nervoso, etc. Nós deveríamos pensar pelo coração. Né? Essa é uma outra ousadia. Né? Infelizmente, Maria Zambrano viveu numa época em que as mulheres, ou como até hoje, né, eram e são ainda muito pouco reconhecidas em seu valor. Ela praticamente é ultrapassada por outros filósofos da época, né? Mas ela tem uma importância fundamental. Ela já fala, lá no início do século XX, na questão da poesia, da vida poética, como fala Morin, né? Em toda a sua obra. Então, nós precisamos resgatar essas diversas dimensões. Sobre a pandemia, eu estava assistindo essa semana, a gente fica procurando na ciência, né? Como a ciência combate a epidemia, mas a gente não vê outras dimensões. Por exemplo, como foi a transformação da arquitetura modernista nas epidemias do início do século XX. Foi uma revolução. Por que a gente não está aprendendo lá com Corbusier, com outros, né? Fundamental hoje para a gente enfrentar o coronavírus. Né? Mas nós não estamos vendo essas outras dimensões de outras áreas do saber. Não é só medicamento, não é só vacina, nós precisamos ter um novo modo de vida. E é isso que nos falta, é ter esta visão mais ampliada, né, das nossas circunstâncias. Aquele lindo livro publicado recentemente do Morin, né, Havia, quer dizer, mostrando outras maneiras de trabalhar a política, a economia, né, as relações humanas, ressaltando o lugar da arte, né, o lugar da comunicação, o lugar da ação comum. Né? Nós tivemos há pouco tempo, agora no sábado, um evento sobre psicomotricidade de negritudes, que a formação promoveu, né? E aí nós estávamos pensando sobre toda a forma como os filósofos, as várias filosofias africanas, né, vão falar sobre, quer dizer, falar de negritudes é falar de coletividade, né, falar de um olhar comum, a ética Ubuntu, ou Ubuntu, enfim, alguns falam de uma forma ou de outra, e isso se perdeu muito, né, na nossa sociedade, se perdeu muito nas nossas relações. É interessante também ver que antes da pandemia a gente já estava vivendo uma deterioração, né, muito acentuada, e que isso, e alguns até a gente fica torcendo, né, para que essa situação, infelizmente, tão opressiva, né, tão mortal, né, possa trazer mais níveis de consciência para que a gente possa entender isso, né, que a nossa saúde tem a ver com o coletivo, que a nossa vida tem a ver com o coletivo, né, mas, infelizmente, estamos bastante distantes disso, né, estamos numa luta que E eu vejo também as pessoas, Eduardo, tentando fazer do mesmo jeito sempre, né? Tem isso também. Ora, precisamos inventar, é hora de criar. Mesmo as pessoas das áreas da criação, das artes, etc., eu vejo alguns
só atacando, criticando. Tudo bem, há muitos aspectos que nós precisamos criticar e atacar, mas crie novas soluções, invente, né? É isso que nós precisamos também. Não apenas, mas o governo isso, ok, o governo não está nem aí, ao contrário, né? Nosso governo hoje está ajudando ou promovendo o genocídio, não sabemos como sairemos disso, as questões econômicas, etc. Mas nós também precisamos inventar, criar esses devies, né? Mesmo que não seja para todos, mas brechas existenciais. Né? Não há apenas um modelo, nós estamos ainda vivendo sob essa pressão do globalismo econômico capitalista norte-americano. O modelo é só esse. Não, não é. Tantos pensadores, o próprio Morin, brasileiro, aqui temos o Milton Santos, que pensou tanto nessas novas possibilidades. Precisamos de novas possibilidades, né? Mesmo que elas não sejam hegemônicas, não precisam ser. Precisamos ter diversidade de caminhos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Quando a gente faz o mesmo, como esperar o novo, né? A gente vai conseguir chegar no mesmo lugar. Queria mostrar para as pessoas também que a tese se tornou um lindo livro, que está acessível a todos, o que é compreender. Deixa eu ver aqui o nosso horário. Ainda temos um pouquinho de tempo. Fala para a gente um pouco dos teus projetos, o que está em pauta no momento? Você está já produzindo outras obras? O que vocês estão conseguindo fazer no Grecon? O Grecon está continuando alguma produção? Como é que vocês estão se vendo nessa situação de pandemia e em relação aos estudos, às pesquisas, à produção? Bom, eu não posso falar por todo o Grecon. Tem alguns orientandos de Ceiça, de Josineide, etc., que continuam com as pesquisas, claro que sem perspectivas de encontros pontuais. Ceiça tem uma visão muito própria a esse respeito. Ela acredita que esse momento é um momento que a gente deve aproveitar realmente para cada um se repensar. Eu tenho conversado um pouco sobre isso, que a gente deve respeitar esse momento e não manter, como a gente disse, a gente quer manter o mesmo formato de vida, se acredita que a gente não deve manter esse mesmo formato, né? Da atividade pela atividade, da produtividade, que a gente deve ter esse momento para se repensar. Tá? Eu, pessoalmente, entrei em férias hoje das minhas atividades de aulas ao vivo, porém online, que realmente dão muito trabalho, dá mais trabalho de preparação, etc., mas tem sido bem interessante, tem sido uma experiência que eu tenho gostado. Tem alguns alunos que já me falaram oi aí, Eli, etc. Né? A gente tem tido discussões interessantes, inclusive aproveitando a questão da pandemia para observar algumas teorias com as quais a gente trabalha. Né? Tenho hoje, em termos de futuro, um artigo que deverá ser publicado num livro aqui da UFRN, de dois professores pesquisadores também do Grecon, do Wagner e do Alex. Edgar Carvalho falou, também tem um artigo nesse livro, né, da revolta, etc., mas não apenas da revolta, de novos modos aí, de existência e de pensamento, tanto que o meu artigo se refere, se baseia muito no Morin, se baseia no Cyrulnik, exatamente falando dessa necessidade que nós temos de
reaver os nossos sentidos, né? De reaver o corpo nas nossas, no nosso pensamento, a partir das diversas situações aí que os sentidos nos oferecem, especialmente aí o sentido do tato, que é o foco que eu crio. Esse tato pode ser simbólico, inclusive, né? A questão da gentileza, que a gente tanto sente falta hoje, né? O tato se refere a uma série de questões da nossa relação, da nossa vida em comum, e que muitas vezes nós relegamos a terceiro ou quarto plano por conta, muitas vezes, da visão ou da palavra. A gente precisa substituir um pouco mais a palavra sem sentido, né, por questões mais de tessituras, né, do tato. Aí eu digo que a gente precisa aprender um pouco mais com as costureiras. Que maravilha, que maravilha. Você é poesia pura, querida. Você. Nós estamos nos aproximando da conclusão e eu sempre, no finalzinho, abro para que o entrevistado possa trazer algum tema que a gente não abordou, que a gente não conseguiu formular como pergunta, algo que você acha que ainda falta dizer para as pessoas que estão conosco e que vão assistir depois o vídeo no nosso YouTube. Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa, foi ótimo. Você me lembrou muita coisa, né? Porque já faz um tempo, mas talvez dois momentos ali que seja importante da gente relembrar também. Uma que é baseada na obra A Ética, né? Que é o método 6 do Morin, que eu trabalho como se fosse aquela visita do Gulliver à Ilha Voadora, que ele chama de Laputa, né? Essa ilha voadora que, para mim, né, como devir, ainda está onde estamos ainda tecendo nossos caminhos para tentar chegar a alguma compreensão. E a parte que o próprio Gulliver visita a Academia de Ciências. Então, vejam como ele já faz uma crítica muito forte, né, à ciência da sua época, essa ciência focada na quantidade, a essa ciência focada na produção e na exposição exagerada, né, de produtividade, sem que realmente tente conhecer adequadamente o humano, né, ou o que nos faria mais humanos. Todo mundo deve conhecer, ele cita várias pesquisas, que são pesquisas reais do seu tempo, eu cito isso na pesquisa e linko com quais cientistas ele está dialogando ali, ou fazendo a crítica, né? E eu utilizo aí, fundamentalmente, dois autores muito importantes também para a complexidade, que é o Bruno Latour e a Isabelle Stengers, que trabalham com a filosofia da ciência. E uma das críticas que ele faz são esses métodos de aprendizagem que tentam enfiar, colocar, né, na cabeça dos estudantes os conhecimentos. E ele usa aquela história de que criam-se, pesquisadores lá criam uma forma de alimento em que eles colocam uma tinta, que eles chamam de tinta encefálica, né, para os estudantes engolirem junto com fórmulas matemáticas para aprenderem essas fórmulas. O problema é que a pesquisa não dá certo porque os estudantes deveriam ficar em jejum. Então, não funciona. E na política, outra experiência que eram separar pares de políticos antagônicos e um cirurgião cortar parte da cabeça de cada um e transplantar no outro, para que as ideias entrem em consenso. Né? Então, vejam que são questões bem atuais ainda. Com certeza, com certeza.
Querida, queria te agradecer demais esses momentos mágicos que a gente teve aqui juntos. Dizer que eu bebo das tuas poesias, da tua literatura, da tua produção científica, com muita avidez e muita identificação. Você é muito sensível, tem um olhar muito, uma apreensão de mundo que me deixa muito, muito enternecido, me deixa muito feliz de poder acompanhar a sua lógica, acompanhar as suas navegações, né? Então eu quero te agradecer demais. Espero ter chegado à altura, à linda tessitura que você construiu, né? Assim, trazendo essas imagens como provocações para a nossa dialógica. E espero que a gente continue trocando e construindo cada vez mais. Espero que eu possa ir a Natal, te dar um abraço ao vivo e a gente poder se conhecer de pertinho, mas quero te agradecer demais esse momento mágico que a gente teve aqui hoje. Tá bom? Eu que agradeço, Eduardo. Muito obrigada, foi maravilhoso. Eu que espero ter estado à altura da sua expectativa. Ultrapassou imensamente, você sempre ultrapassa qualquer expectativa. Você é maravilhosa, querida. Eu adoro. Te agradeço mais uma vez. Peço desculpas às pessoas que trouxeram suas observações no chat, porque eu estou com um problema visual, não estou conseguindo acessar. Eu tinha uma pessoa para fazer isso, mas infelizmente aconteceu um pequeno problema com ela. Mas eu acho que podemos trazer tantos aspectos ricos e interessantes, né? Que esse pequeno pecado não vai ser muito fatal. E eu tá bom? Para continuar dialogando com quem quiser. Ótimo, perfeito, querida. Então, mais uma vez, super obrigada, te agradeço e vamos, então, esperar um próximo momento onde a gente possa continuar a nossa troca. Tá certo? Tchau, tchau. Queridos e queridas, como vocês viram, uma intelectual brilhante, uma pessoa incrível, que pôde nos presentear com reflexões maravilhosas. Eu queria também convidar a todos para os festejos dos nossos 20 anos. Nós vamos estar realizando um evento na quarta-feira, aberto a todos os interessados, onde vamos estar falando um pouquinho sobre o último livro que a Formação publicou, Conexões em Psicomotricidade. Quase todos os autores estarão conosco, falando um pouquinho sobre seus capítulos, e faremos algumas experimentações psicomotoras, teremos a participação de um músico querido, que é o Oséias Faria. Então, venha participar da nossa festa. É só vocês, aqui no Instagram mesmo, vocês podem pegar a identidade, né, da sala e a senha de acesso e estar conosco na quarta-feira. E também queria convidar vocês para uma live que eu fui convidado a participar na Associação Brasileira de Psicomotricidade, capítulo Ceará, na sexta-feira, às 18 horas. Tá certo? Mais uma vez eu agradeço a participação de todos, a presença de todos. O nosso vídeo permanecerá aqui no IGTV, do Instagram, e também no YouTube, da Formação em Transpsicomotricidade. Esperamos todos na nossa próxima live. Um beijo no coração e até lá.